E aí a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre o sedentarismo. E a gente vai passar um pouquinho longe daquela ideia de obesidade, de diabetes, colesterol, porque isso tudo é um fato. Isso tudo todos nós sabemos, né? Nós temos crianças e adolescentes que consomem produtos hiperaçucarados, com muita gordura saturada. Então, a gente já sabe que esses danos aí para a saúde, eles estão acontecendo já há muito tempo. E com o sedentarismo, isso se agrava. No entanto, a gente tem uma questão que é o movimento corporal. Ele é o que estrutura as áreas do nosso cérebro para que a gente consiga compreender o mundo. Né? O movimento ele é gerador da cognição. Não é à toa que a gente só fala depois que a gente anda. Depois que a gente consegue ali estabelecer uma relação de verticalidade com o mundo, que os nossos músculos se fortalecem minimamente, que, a musculatura aqui do nosso pescoço, da nossa coluna, ela se fortalece o suficiente para que a gente consiga emitir os sons com mais eficiência. Então, assim, a gente tem um processo de desenvolvimento que ele é todo calcado no movimento. E a gente desconhece essa estrutura desse desenvolvimento motor que gera essa cognição. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Né? Então, essa criança que está ali na frente do celular, na frente do tablet, na frente do computador, ela está com um espectro muito pequeno de hiperestímulos visuais. Né? Então, cores muito fortes, sons muito fortes também são característicos, mas aqui, ó, é um espectro muito pequeno, ou numa televisão, enfim. Mas quando a gente olha para o nosso ambiente como um todo, a gente tem muito mais informações. E embora a gente não se dê conta disso racionalmente, a gente está o tempo todo processando essas informações. E essas informações vão dando para a gente noções de espaço, noções de profundidade, vão dando para a gente noções de peso, dando para a gente noções táteis, vão dando para a gente diversas noções que vão formar a nossa capacidade de leitura do ambiente, das outras pessoas, dos acontecimentos ao nosso redor. Então, quando a gente reduz isso a uma tela, a gente acaba atrapalhando muito o processo de desenvolvimento desse cognitivo. E isso somado a muitas horas numa mesma posição, sem uma atividade motora de fato, vai ficando ainda mais complexo. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma atividade de correr e parar, né, uma corrida, uma brincadeira, corrida de criança, você vai sair de um lugar e vai correr para outro, né? Esse tipo de atividade, ele estimula toda a musculatura, o tônus da criança que faz com que ela se perceba, com que ela perceba o presente, o tônus corporal, que é essa sustentação da força muscular, ele está responsável pelos nossos aparelhos de atenção, né? Então, a nossa capacidade de atenção e concentração, ela vai sendo gerada a partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa força muscular. A gente tem a questão da lateralidade, da percepção dos lados, né, que também é feita a partir de movimento. Então, quando você brinca de qualquer coisa que você precise acessar aqui um lado e outro, você está fazendo um processo de ativação dessa lateralidade, que é o que vai ajudar a gente a compreender a linguagem escrita, que vai ajudar a gente a ter noção de temporalidade também, ajudando a gente a compreender as conversas com as outras pessoas, o que a gente ouve, né? Vai ajudando a gente a ter esse processo de encadeamento de informação, vai ajudando a gente nesse processo. A gente vai ter a questão, né, da nossa orientação no espaço. Então, toda vez que você faz uma brincadeira com obstáculos, você está ajudando essa criança a criar um raciocínio lógico-matemático sobre o espaço, o que vai ajudá-la depois nas operações matemáticas ali dentro de sala de aula, porque aquilo nada mais é do que uma abstração do que nós já fazemos. Então, aqui, ó, eu estou falando com vocês e eu estou fazendo vários movimentos aqui na frente desse microfone. Isso quer dizer o quê? Que eu estou usando o meu espaço, né? Então, eu estou fazendo um cálculo lógico-matemático inconsciente para não bater no microfone. De forma que, quando eu vou fazer esse cálculo no papel,
O cálculo do papel, ele é uma abstração do que o meu cérebro já faz aqui, enquanto eu estou falando. Isso é um exemplo, gente. Isso é um exemplo muito, muito tosco até. Mas é algo que é muito importante de a gente falar, né? Então, todo esse movimento do nosso corpo, ele gera o substrato mental ali né, do nosso sistema nervoso para que a gente consiga... Ele gera o substrato do nosso sistema nervoso para que a gente consiga ter as áreas do nosso cérebro desenvolvidas para que a gente consiga, de fato, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Tipo, em termos de desenvolvimento de linguagem, em termos de desenvolvimento de raciocínio lógico, né? Tanto que a gente tem a informação do próprio neurocientista, o Michel Demirger, que a gente é... essa geração que virá, ela vai ser a primeira geração com o QI mais baixo do que o dos seus pais. E isso é muito sério, né? Ao passo que a tecnologia está avançando, a gente está regredindo. E é importante que a gente tenha essa percepção. A questão do QI mas o QI é só o quociente de inteligência, ele está relacionado a uma inteligência lógico-matemática. Sim. Né? É porque é uma inteligência ali quantificável, mas quantas outras inteligências a gente não está perdendo? A gente está perdendo a inteligência de comunicação, a gente está perdendo a inteligência relacional, a gente está perdendo sensibilidade. Então, tem muita coisa que a gente está perdendo e que a gente precisa rever nessa nossa relação com as crianças e com os adolescentes, né? Como que a gente media essa relação dessas crianças e adolescentes com o mundo tecnológico?